Shabbat Shalom, mais alguns minutos com vocês para estudar um pouquinho sobre a Parashá desta semana. Continuamos em Éxodos, e a Parashá vai ser Jetro, vai do capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 23. Haftará será Isaías, duas partes. Primeiro do capítulo 6, versículo 1, até o versículo 7, versículo 6. E no versículo 9 vamos ler 6 e 7 no capítulo 9, perdão. Nova Aliança, nosso amigo Stern escolheu muitas coisas para ler. Separamos duas. Marcos 7, 5 a 15 e Tito 1, 5 a 9. Duas partes netamente separadas na Parashá desta semana. A primeira é a visita de Jetro, o sogro de Moisés, ao acampamento das tribos hebreias. E a segunda parte é que Hashem dá pela primeira vez os 10 mandamentos ao povo. Vamos falar um pouquinho de cada um desses dois eventos. O primeiro, a visita de Jetro, ela tem uma série de elementos bastante surpreendentes. Nós sabemos que Moisés está casado com uma midianita. E como já ensinamos muitas vezes, a linha é patriarcal naquele momento. Quer dizer, os filhos de Moisés, nascidos de uma mulher não hebreia, não hebraica, ainda não utilizamos a palavra judeus, são tribos hebreias, e a linha de herança é paterna. Ou seja, os filhos dele são considerados membros da tribo, ou seja, hebreus, apesar da esposa ser de outra tribo ou grupo. Mas o mais interessante é a visita do sogro de Moisés, porque ele não é apenas o sogro de Moisés, ele é um sacerdote. E os midianitas são já um povo organizado e forte, com os quais Moisés ainda vai se encontrar. E é natural que, quando se organiza um grupo de tribos, sai todo junto do Egito e o Deus deles os libera de um jeito milagroso. E essa história é contada. A melhor televisão daquela época é Em Volta da Fogueira. Quando as caravanas se encontram, vão passar a noite em volta das fogueiras e contando o que viram no seu caminho. Assim vão passando as notícias. É o telejornal daquela época. E não há dúvida que a saída do povo de Israel do Egito
e do jeito sobrenatural que isso acontece, é quando todo em volta as fogueiras bem longe. E obviamente os midianitas também escutam sobre essa saída miraculosa do povo de Israel. E Jetro vem um pouco aproveitando o fato de ser o sogro de Moisés para, como a gente diz, dar uma olhadinha, né? Ver de que se trata esse grupo de tribos, ou esse grupo de famílias que estão formando um núcleo novo. Ainda tem alguns misturados com eles, mas basicamente são todos de linhagem ou de linha hebraica ou hebreia. E eles sabem a linhagem de cada um deles de acordo com as famílias. Nós estamos formando uma unidade nacional, no momento, apenas uma unidade de identificação uns com os outros, mas em direção a uma terra prometida, quer dizer, os midianitas, como outras civilizações em volta, querem saber mais sobre os hebreus. E Jetro tem uma situação privilegiada, porque se a filha dele está casada com um das tribos hebreias, ele pode visitá-la sem problema. E ele é bem recebido, inclusive vai uma ofrenda ao Deus de Israel. Lembre-se que naquela época, cada civilização ou grupo tinha os seus próprios deuses. Ele não vê o Deus de Israel, mas escuta o que ele fez para liberar o povo, faz uma ofrenda, respeita. Ele está na casa, que é a casa desse Deus. Está junto com uma tribo, ou um conjunto de tribos, que vivem sob esse Deus. E o conceito é respeitá-lo. Ele, inclusive, aconselha bem a Moisés, que está tentando resolver todas as disputas sozinho, como dividir o povo em grupos, dividir o povo de tal jeito que tenha mais possibilidades de apresentar suas queixas a diferentes autoridades. E Moisés, e eu que jeito deixar muito claro, não pode resolver todos os problemas de todo mundo todos os dias. É impossível. Mas ainda que nós vemos que se trata de uma multidão que nunca está satisfeita. Não no início, o que Moisés tem nas mãos não é um exército jovem que vai conquistar a sua terra, a terra prometida. Moisés tem nas suas mãos uma massa de pessoas que apenas saiu da escravidão. E ainda tem muitas cadeias, não físicas, mas espirituais, que faz com que eles sejam ou estejam presos a um passado e, por outro lado, o processo de ser independente leva a uma série de conflitos, os quais Moisés não pode resolver todos, está claro, pessoalmente. A segunda parte é que Deus dá já os 10 mandamentos
os seus princípios, para começar a ser executados pelo povo. E nós veremos mais tarde que vai ser todo o processo educativo, educacional. Porque o povo está acostumado não a uma série de leis diferentes, não a leis, não a organização. Até aquele momento não chegou a palavra de Deus dizendo para eles: devereis fazer tal e tal e tal coisa. E tudo isso, obviamente, é muito novo para eles e é complicado de aceitar todas essas leis, às quais eles não estão acostumados. A escravidão é muito simples. Você trabalha o dia inteiro, recebe algum tipo de pão ou de comida, e isso é a tua vida. Aqueles estão no deserto e eles estão livres. E eles têm de aprender a ser independentes, por um lado, e a obedecer a leis, por outro lado. Eles, então, nestes capítulos, recebem a lei, mas cumprir a lei já é outra coisa. Isso vai levar tempo e nem sempre vai ser fácil. E até o dia de hoje, tem pessoas que, para cumprir a lei, eles têm muitos problemas. Vamos estar orando por eles e pensem bem nisso, meu amigo.